Irmãos, era uma casa muito engraçada. Seguimos com a nossa série de reflexões sobre família nesse mês tão importante. Eu tenho dito e tenho encorajado você com as nossas ferramentas, a nossa ferramenta da nossa devocional, 31 dias de oração pela família. E aqui em nossos domingos, a gente aproveitando para mergulhar nesse tema tão caro para nós. Era uma casa muito engraçada. Irmãos, uma casa para ser séria, ela não precisa ser sisuda. Então, quando a gente traz essa provocação, essa brincadeira, era uma casa muito engraçada, aqui, apesar da música, né, falar não tinha teto, não tinha nada, era uma casa esquisita. Tudo bem que muitas vezes há lares que tem, muitas vezes assim, né? A gente nem sabe, não tem pé nem cabeça, não tem teto, a gente não sabe quem é quem, os papéis não estão definidos. Mas o desejo do nosso coração, e eu creio que você tem sido tocado pela palavra do Senhor no seu tempo devocional e aqui em nossas reflexões também, sendo tocado a pensar sobre a sua família. Porque, irmãos, a família que a gente, por misericórdia e graça, pode, com a ajuda de Jesus, fazer alguma coisa é a nossa família. Eu não posso adentrar na sua casa e mudar situações que está lá. Eu talvez como pastor, se você me der acesso, posso levar algum conselho, posso levar a palavra de Deus e posso interceder pela sua casa. Mas a mudança que tem que acontecer dentro da sua casa é só você e Jesus que podem fazer. E nós sabemos que o nosso Deus, ele tem propósito nisso, na família. Então por isso que a gente tem, esse já é tradição nosso, mês de maio, a gente pensar nesse nosso tesouro, que para muitos tem se perdido, pensar, repensar família. Hoje eu convido você a pensar comigo, construindo um muro de proteção. Hoje a gente vai pensar nesse tema da gente preservar a nossa família através de um muro de proteção que o nosso Deus nos encoraja. Será que é possível a gente, com os nossos esforços e na dependência do Senhor, protegermos a nossa família? Será que a nossa família precisa de proteção? Será que a nossa família é vítima de alguma coisa que possa atacá-la e prejudicá-la? Convido você a abrir sua Bíblia comigo, Efésios capítulo, nós vamos ler dois textos de Efésios. Efésios capítulo 6, versos 10 a 12. Efésios 6, 10 ao 12, depois nós vamos ler o capítulo 4, do 25 ao 32. Efésios 6, 10 ao 12, está comigo aí? Diga, estou. Amém. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Até aqui, volta um pouquinho na sua Bíblia aí, ou no seu aplicativo, capítulo 4, verso 25 até o 32. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade.
Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém. Queridos, você sabe que a gente tem os nossos muros, né? Hoje a gente mora em apartamento, né? Eu moro em apartamento, eu sei que tem irmão aqui que mora, mas aqui Sabaúna é um local mais tranquilo, mas as casas todas têm muros, né? Eu não, por onde eu ando aqui ou lá na Vila Matias, eu vejo que muro é questão de proteção, é questão de segurança, irmãos, né? A gente mesmo em nossos condomínios, tem muros, tem cerca elétrica, tem vigilância com câmeras. E hoje, quando a gente pensa nesse tema, construindo um muro de proteção, tudo que é caro para a gente quer proteger. Se você tem um carro, você tem condições, você quer fazer um seguro, porque você sabe se aquele veículo for roubado, ou você tiver um sinistro que fala, né, uma batida, você quer ter pelo menos um ressarcimento ou ter o conserto ali garantido. Quem faz o seguro de uma casa, enfim, tudo que é valoroso, tudo que tem valor, a gente quer proteger. Assim é com a nossa família. O pessoal, o Murilo deve estar online aí, mas porque o pessoal da informática e da tecnologia, o Diógenes, e hoje em dia a meninada aí está muito atenta. Tem um sistema chamado firewall, é assim que fala de firewall. O firewall, você que não manja tanto como eu assim, o firewall ele é um dispositivo, vamos assim dizer, que ele tem a função de bloquear ataques à rede de computador. Você sabe disso, quando você se conecta na internet, abre o seu computador, os hackers e uma série de vírus nocivos querem invadir a sua máquina, querem roubar os seus dados, e o firewall, principalmente das empresas, ele tem a função de bloquear esses ataques. E aí o firewall, queridos, ele vem como se fosse um muro mesmo de proteção. Imagine que eu e você, quem está mais acostumado com a linguagem, né, da construção civil, hoje a gente vai pensar em alguns pontos, em alguns tijolos que a gente pode e deve colocar ao redor da nossa família para impedir os ataques que nos cercam, porque a nossa família tem valor, é muito preciosa para nós, isso a gente tem dito. Ainda voltando sobre o firewall, você trabalha com isso de proteção de dados, essas coisas? Não? Segurança de informação, mas eu estava ouvindo de um empresário que ele perguntando para uma outra pessoa assim, você já viu como que é o firewall de uma empresa? E aí foi mostrar para essa outra pessoa, e essa outra pessoa ficou impressionada porque a cada 15, 10 segundos ocorria um ataque ao sistema da empresa, querendo roubar informações. É o tempo todo assim, irmãos. Imagine que na sua família, a cada 10, 15 segundos há um ataque para destruir, tentando penetrar o seu sistema de valor mais caro que deve ser, que é a sua família. Na antiguidade, quando as casas eram dá mais um clique por favor, quando as casas, né, sempre o material era muito combustível, né, madeira, palha, barro, e aí diante dos ataques dos inimigos, né, o que foi inventado para proteção? Os irmãos veem isso em filmes, os filmes medievais, né? Ao invés de proteger cada casa fazendo um muro, chegou-se à ideia de construir uma grande barreira assim, né? Você joga na internet, você vê aqueles castelos protegidos
na ideia de proteger contra os ataques inimigos. Tanto que quando o muro cai, né, Neemias foi reconstruir o muro de Jerusalém, na intenção de proteger, né, de dar segurança. Hoje, queridos, a gente vai pensar que a sua família precisa desse muro de proteção, a minha família precisa, e a gente vai relembrar o que a gente tem que fazer, o que a gente pode fazer por isso. Mais um clique, por favor. A nossa família, ela é massacrada em todo o tempo por isso que a gente chama de cultura, pelas ideologias vigentes, pelas ideias que estão na sociedade. Você sabe disso. A cultura ela vai mudando, a cultura ela vai se transformando, mas o evangelho permanece o mesmo. E nós que nos entregamos a Jesus, que estamos nesse mundo, e o Senhor Jesus, quando na sua última oração, ele falou assim para Deus Pai, né, na sua oração lá sacerdotal, ele falou assim: olha, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Deus, o jeito da gente se proteger não é indo embora desse mundo. Não foi essa a intenção de Jesus. Jesus falou, eles permaneçam no mundo, mas que o Senhor os livre do maligno. Enquanto nós aqui estamos, a gente é o tempo todo massacrado com essas informações culturais, que você sabe o que é. Isso aqui é normal ter esse comportamento. É normal a gente tomar esse caminho, é normal a gente ceder a essa pressão. Isso é a cultura querendo empurrar para todos aqueles que querem seguir o evangelho de maneira genuína, de maneira com temor. A cultura ela vai se instaurando e ela vai nos forçando. Por isso que o evangelho, e a gente até tem trabalhado isso na nossa EBD, o evangelho ele é contra a cultura. Mas não é contra a cultura no sentido de que você não pode aproveitar aquilo que a cultura oferece de bom. Por exemplo, antigamente eu já falei para os irmãos aqui, eu acho que um exercício legal é você ler atas antigas das igrejas, né? E em atas antigas você vai encontrar, por exemplo, de pessoas que foram excluídas da comunidade do hall de membros porque foram ao cinema. Já imaginou isso? Porque naquela época se entendia que crente não podia ir ao cinema, né? Crente não podia usar bermuda, né? Então, são coisas culturais que vai sendo, nesse caso, né, vai sendo colocada em nossa mente, e a igreja fica, nós servos do Senhor, a gente fica meio perdido. O que a gente usufrui e o que a gente bloqueia? A palavra de Deus é o nosso norte. Mas então, a gente hoje vai pensar nisso, que à medida que a gente... Vai subir, aí, subiu, volta. Não deu nem para ver, volta mais um. Vai, agora. Nós vamos construir esse muro juntos. Primeiro, quero falar para você, mais um clique por favor, desse primeiro texto que nós lemos, Efésios 6. Finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Esse texto que Paulo está falando, e a carta aos Efésios, irmãos, não é uma carta que Paulo escreveu para corrigir um problema. Você lê as cartas de Paulo, ele vai chamando a atenção para problemas que existiam na igreja, mas Efésios especificamente, o apóstolo Paulo está falando da nova vida em Cristo, está falando para aqueles irmãos como que deve ser a vida, vamos dizer assim, num nível elevado de compromisso com Deus. E ele termina a sua carta, ele vai falando aqui da unidade do corpo de Cristo, capítulo 4, capítulo 5, do capítulo 4, capítulo 5, ele está falando sobre relacionamentos. Então ele fala sobre o relacionamento entre irmãos, ele fala sobre o relacionamento entre marido, esposa e filhos, do capítulo 5, e ele termina a sua carta falando acerca da batalha espiritual que existe. E esse texto nos chama a atenção, porque eu estou falando de ataque, existe, quer você acredite ou não, porque tem muita gente que não acredita.
E tem muita gente que, às vezes essa é a mensagem que eu vou pregar para você, você vai sair daqui preocupado. Não é essa a minha intenção. Meu Deus, Satanás quer coisar na minha casa. Não é isso, irmãos. Mas eu quero sempre fazer esse alerta, que a sua família é a minha família, em todo o tempo. Talvez nem são os 15, 10 segundos lá do ataque virtual às empresas. Há uma estratégia, que é essa palavra no original, para cilada. Há nesse momento, exatamente agora, uma estratégia para destruir a sua família sendo traçada. Há uma estratégia do inferno. Uma outra tradução do termo grego, eu já falei aqui, é artesanal. É uma coisa que é feita sob medida para mim, para destruir o meu casamento, para destruir a orientação que eu quero dar para minha filha, para destruir aquilo que eu quero ensiná-la no caminho do Senhor. Então, há um ataque acontecendo em todo o tempo. Como é que a gente vive de maneira displicente, sabendo que há uma estratégia, algo orquestrado, algo bem planejado para destruir a sua casa, para mexer com a sua relação com os seus filhos. Filhos, há uma estratégia do inferno sendo elaborada para que você tenha problemas com o seu pai. E nós precisamos erguer esse muro. Nós precisamos erguer esse muro. Mais um clique, por favor. Então, se a gente tem esse inimigo nos atacando, nos estudando, nos rondando, nos cirandando, a gente tem um inimigo que é poderoso. Eu não sei você, mas eu não tenho visão espiritual, não vejo as coisas espirituais, até porque o mundo espiritual, irmãos, é algo assim muito complexo. Mas eu percebo, e você também já deve ter tido experiências assim, de perceber quando Satanás está rondando de maneira mais intensa a sua casa. Eu consigo identificar. E aí, nesses momentos é que Paulo diz, olha, reveste-se da armadura de Deus, a gente intensifica as nossas orações. O mês de maio, queridos, 31 dias de orações pela família. Imagina que cada dia é um dia que você intercede pela sua família, é um dia que você está pegando o escudo e está ali cercando a sua família contra os ataques do inferno. Você tem feito isso? Então há um inimigo sagaz, ele é poderoso, mas o nosso Deus é mais poderoso. Não é uma luta de igual para igual do inferno. E o Senhor deu a mim e a você autoridade contra todo principado e potestade, contra essas forças espirituais que estão agindo contra nós. Mas quando a gente tem um adversário, pode ser no esporte, pode ser numa guerra, quando a gente sabe o tamanho do nosso adversário, mesmo a gente sabendo que a gente tem um general que vai à nossa frente e nos conduz em vitória, soldado que é inteligente não subestima o adversário. Então vamos construir esse muro diante desses ataques que nós enfrentamos. O primeiro tijolo que eu quero compartilhar com você, com base aí no nosso texto do verso 4, primeiro tijolo é a verdade. Olha o que diz o verso 4, o verso 25 do capítulo 4. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Queridos, aqui o apóstolo está falando das relações entre irmãos, entre irmãos de uma mesma comunidade, mas a gente pode pegar essas verdades e aplicar à nossa vida. Porque, meus irmãos, na maioria das vezes, na minha pouca experiência pastoral, na maioria das vezes, quando há um problema em família, quando há um problema no casamento, quando há um problema que os filhos não se entendem entre os irmãos, quando há um problema que os pais não conseguem educar os seus filhos, quando há um problema que os filhos são rebeldes contra os pais, antes disso já houve um problema na relação da pessoa com Deus. Antes de acontecer a tragédia na sua família, na minha família, no seu casamento, no meu casamento,
A relação com Deus já foi, há um tempo. Pode observar. As pessoas que temem ao Senhor, quando você conversa com elas, pastor, meu casamento está ruim, pastor, meu filho está dando trabalho. E Paulo aqui está dizendo, olha, portanto, cada um de vocês é individual, irmãos. Embora numa mesma casa more pai, mãe, mãe e filho, pai e filho, família, uma família completa, Paulo está dizendo, é cada um fazendo a sua parte. Porque é impossível, isso eu posso dizer com toda certeza, é impossível. Se você é um filho, você está buscando a Deus, buscando ser um discípulo de Jesus diariamente, é impossível você não se tornar um filho melhor. É impossível você, marido, temente a Deus, buscar na palavra do Senhor orientação. Se não está mudando para um marido melhor, volta que você está buscando errado. As mulheres, a mesma coisa. Se você medita na palavra, os conselhos da palavra de Deus sobre como que é uma mulher sábia, como que é uma esposa, se você não está melhorando na sua relação com o seu esposo, volta, não está fazendo direito. A menos que vocês digam para mim assim, então a palavra tem alguma coisa errada, porque eu estou fazendo, pastor. Cada um de vocês, cada um, e à medida que cada um vai se apegando aos mistérios da palavra de Deus e o Espírito Santo vai agindo em nossos corações, a família também vai melhorando. Primeiro tijolo na construção de um muro contra os ataques do inimigo é a verdade. Queridos, mentira. Os irmãos sabem quem é o pai da mentira. Se há um ataque, se há uma estratégia contra a sua e a minha família, uma estratégia do inferno é uma casa que vive em mentira. Relacionamentos construídos, e a verdade ali é a base, relacionamentos que são construídos, que tem o seu alicerce a mentira. O filho mente para o pai. O pai mente para o filho, a mãe, a esposa mente para o esposo. O esposo enrola e mente para a esposa. Paulo está dizendo assim, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. A família é um conjunto unitário. Queridos, sabe por que Satanás odeia tanto a sua família e a minha família? Imagina o encontro celestial, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é o que a gente chama de Trindade, né? Nem tem isso na Bíblia, mas é Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que se a gente tentar entender muito também, a gente vai ficar doido. Mas há um Deus que se apresenta em Pai, Filho e Espírito Santo, numa relação de amor, de companheirismo, uns com os outros. E Satanás sabe, meus irmãos, imagina Deus Todo-Poderoso, nas primeiras páginas da Bíblia Sagrada você lê Deus formando o homem. Deus pega uma costela e faz uma mulher. Não é bom que o homem esteja só, eles têm filhos e aí tem ali uma família. Há uma expressão de amor quando os relacionamentos acontecem. E Satanás, ele se opõe a tudo que é manifestação de amor. A família é o que mais próximo a gente consegue ver da relação do que o Tim Keller vai chamar da dança da Trindade. Eles se relacionando em harmonia. É por isso que há prazer no inferno em ver a sua e a minha família desestabilizada. Há prazer no inferno quando maridos não se entendem com esposa. Mas quando tem uma pessoa que persevera, quando tem um pai que insiste
em interceder pelo seu filho, quando tem uma esposa que insiste em perseverar pelo seu casamento, quando tem um filho que insiste em obedecer o seu pai, em clamar a Deus pela vida do seu pai, aí, meus irmãos, Deus se alegra. Mas o primeiro tijolo tem que ser a verdade. Às vezes dentro de uma própria casa, a gente vive uma mentira. Às vezes dentro de um próprio círculo familiar. E sabe por que Satanás ele vai deixando? Porque ele é o pai da mentira. Jesus falou assim: vocês vão conhecer a verdade, e a verdade é que vai libertar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus disse. Satanás não liga se você e eu, a gente for edificando a nossa vida com tijolinhos de mentira. A mentira gera insegurança, a mentira gera falta de cumplicidade. E não apenas em quem é o mentiroso, em quem é aquele que não se mostra. No entorno, como nós ouvimos ontem, quando os relacionamentos são edificados pela mentira, quando há mentira entre marido e esposa, a esposa pega um dinheiro emprestado e não fala para o marido. Já vi pessoas assim, irmãos. Peguei dinheiro com a agiota e meu marido nem sabe. Mentira. O marido fala que vai ficar trabalhando até mais tarde e está em outro lugar. Mentira. O filho fala que saiu da escola e vai passar em um lugar, vai para outros lugares, que você sabe. Mentira. E quanto mais vai sendo edificado sobre mentira, Satanás vai se alegrando, porque relacionamentos que vão sendo formados na mentira, na hora que o diabo puxa um tijolinho desse da mentira, desaba tudo. Desaba relações familiares, sogro e sogra, parentes que se decepcionam. Primeiro tijolo, se a gente quer se proteger dos ataques do inimigo, é a verdade. Deixe cada um, lembrando que cada um tem essa responsabilidade. Cada um deve abandonar a mentira e viver a verdade. Queridos, se na nossa casa, dentro da nossa casa, se eu, com a minha esposa, eu não posso ser verdadeiro dentro da minha casa, onde mais nós vamos ser? Se a gente não pode ser nós mesmos e falarmos assim: olha, errei nisso, hoje aconteceu isso, dentro da pessoa, com a pessoa que divide a cama conosco, com os nossos filhos que se assentam à mesa conosco, o que será de nós, que somos o povo da verdade? Segundo, mansidão. Verso 26, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Mansidão, o apóstolo está dizendo, e você já deve ter ouvido isso, ele não está dizendo se você ficar irado, ele está falando quando você ficar irado. Você vai se irar, meu querido, nos seus relacionamentos. Vai chegar uma hora que você vai ter vontade de... Você sabe o que eu estou falando. É aquela piadinha, né, do marido e esposa. Pastor, estou casado há tantos anos, nunca tive vontade de me separar. Já tive vontade de matar minha esposa, mas separar não. A gente se ira, irmãos. Mentiroso é aquele que fala que não se ira. A gente se ira. Então, quando vocês se irarem, você e eu, nós vamos nos irar. A gente se ira quando algum direito nosso está sendo roubado, não é verdade? Quando algo está passando por cima daquilo que a gente acha que é o nosso campo ali. Peraí, opa, você atravessou uma fronteira aqui, a gente fica irado. Tem uma ira mais nobre, né?
que você também deve ter, que é aquela ira que você, quando vê alguém sendo usurpado, alguém no seu direito, na sua dignidade, você também se ira. Mas a lição que a gente traz é que quando nós ficarmos irados, não pequem, é mansidão. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Crente tem uma dificuldade com isso, irmãos. Crente carrega mágoa. E aqui sabe de onde o apóstolo está tirando? Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Se eu não errei a referência, vou lá, Salmo 4, versículo 4. Daqui a pouco a gente volta para Efésios 6. O salmista está dizendo aqui. Não é Salmo 4, 4? É isso mesmo? Não, né? É isso, que eu estou lendo o 5, misericórdia. Meus exames de vista deram todos bons, irmão. Aleluia. Quando vocês ficarem, eu estou lendo o Salmo 5 aqui, ó. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Olha o que o salmista já dizia muito antes do apóstolo Paulo. Então você e eu, nós vamos nos irar, mas Paulo está dizendo, quando você for deitar, apazigua a sua ira. Você consegue ficar irado com a sua esposa, com o seu amigo, com o seu irmão e no dia seguinte, uma boa noite de sono resolver o problema? Às vezes no casamento precisam umas DR, né, irmãos? A gente sabe disso, né? Dorme irado e acorda irado, mas porque a ira, ela precisa disso, irmãos. A ira precisa ser estancada, porque é igual uma represa, se não for represado, aquilo vai tomando uma proporção. Então, o segundo tijolo é esse da mansidão. Uma hora vai dar ruim no seu relacionamento com seu filho. Você explica, ensina, fala, tal, mas os meninos são desobedientes. Aí dá vontade de... Ô menino teimoso, não escuta. Aí você fala, já falei tantas vezes, porque no começo a gente tem paciência. Aí vai, não obedece, aí chega uma vez. Irmãos, eu era um menino terrível, minha mãe fala. Era arteiro. Minha mãe fala que eu entrei dentro do fogão uma vez. Você era criança, irmãos. Que criança quer entrar dentro do fogão? Eu dei trabalho com a minha mãe. Então, quando a gente se irar, a gente não peca. Calma. As nossas relações. Mas uma hora, vamos supor que aconteceu. O caldo entornou. Ferveu a água, o leite derramou. Já era. Leite derramado, né? Mas apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Mansidão é o segundo tijolo de proteção. Terceiro, integridade. Isso aqui é interessante. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. É o verso 28. Aqui, irmãos, é óbvio que a gente entende que, aqui Paulo está falando de uma coisa meio óbvia. Quem não trabalha, né? Se está roubando, para de roubar, vai trabalhar. Mas aqui quando a gente fala assim de não furtar, a ideia que não roubar, no texto original também tem uma ideia assim, que ninguém cause dano a outro, que ninguém seja pesado a outro. E isso acontece em nossas relações. Integridade tem a ver com ser integral, ser inteiro. E há muitos relacionamentos que o homem é o sacerdote da casa, mas o homem ele compra um carro sem falar com a esposa, ele faz uma dívida sem falar com a esposa está lá trabalhando, ou está cuidando dos filhos, está lá firme e forte do lado, e o homem vai, só mete os pés pelas mãos, endivida a família, leva a família para o buraco, e isso vai ficando o quê? Pesado para a esposa.
Vai cansando, a esposa vai cansando. Ninguém deve ser um peso para o outro. Da mesma forma a esposa. O marido está lá, se esforçando, faz hora extra, quer o melhor, está juntando um dinheirinho, está fazendo as coisas e a mulher vai, né? Vai para o shopping, vai, compra nas revistinhas, nem sei se tem ainda esse negócio de comprar em revistinha, tem? Hoje é tudo Shopee, né? E nem, se alguém vende revistinha também, o problema não é vender, irmãos, não é isso. Tudo é bom se for usado com sabedoria. Mas, né, as irmãs não vão se ofender comigo e também eu tenho que falar, irmãos. Se vocês ficarem bravos comigo, também não posso fazer nada. As irmãs, as mulheres, a gente entende. Mulher é um pouco, vou falar assim, é um pouco mais consumista que homem. Porque e a gente entende, né? Porque não dá para comprar só o sapato. Tem que comprar o sapato e tem que comprar a blusinha que combina com o sapato. Fala com a Adelaide, não, esse cinto combina. Aí tem o colar. Aí um sapato que era só um sapato. Mas tudo bem. Mas às vezes está nessa situação. E o marido está ali querendo conter os gastos e ela tem um gargalo ali, um ralo aberto. E vai dificultando. Filho, a mesma coisa. Minha mãe, quando estava brava com a gente, falava assim, eu deve estar assistindo. Parece que vocês moram numa pensão. Não sei se você já falou isso pro seu filho. Vocês não moram numa pensão, só vem aqui comer e dormir, não faz nada. Pensão que é assim, né, irmãos? Hotel. E a gente, de vez em quando, filho é assim mesmo. Mas, poxa vida, tem que ajudar. E a gente fala até errado, né? Ajudar a lavar uma louça. Que ajudar? Vai e lava, não tem ajuda. Filhos. Porque você também não pode se tornar um peso para o seu pai. Nós não podemos. O pai está ali ralando, às vezes acordando 5 horas da manhã, alguns antes, vai para o trabalho, trenzão lotado, para tentar pagar uma escola para você, ou para dar um tênis legal para você. E você ali, ninguém pode se tornar um peso para o outro. Isso é integridade. Espera aí, aqui em casa a gente se ajuda. Aqui em casa a gente faz algo útil com as nossas mãos. Nós não estamos aqui vivendo inutilmente. Eu estou ajudando minha esposa está me ajudando, meus filhos estão unidos aqui. E ele vai dizer o seguinte, ainda mais ele se estende, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Porque quando as coisas vão bem, irmãos, ninguém tem falta que não consiga dividir pelo menos um pouco com alguém. E ninguém tem demais que não consiga também receber um pouco de alguém. Então, quando nada está pesado para um e para outro, a gente até consegue repartir. E a gente até tem vontade de repartir. Quarto tijolo, palavras. As boas palavras, né? Verso 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Queridos, às vezes as nossas palavras, o ataque é de dentro. A maneira como a gente se trata dentro de casa, em nossas relações, não precisa nem ter essas setas de fora. Dentro já está uma celeuma. Palavras duras. Às vezes nos lares cristãos, as pessoas brigam e é palavrão para tudo que é lado. Não, espero que não seja assim na sua casa, meu irmão. Porque eu disse, a gente vai se irar. Mas até a nossa ira, ela sendo apaziguada, a gente vai pensar, peraí, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. E a gente sabe como as palavras nos ferem uns aos outros. Então, às vezes em nossas relações, o pai é estúpido com o
O filho é bocudo com o pai. Você já viu no shopping, em algum lugar? Não é desagradável, irmão? Um menino que fala uma coisa e a gente fala assim, nossa. E a gente hoje em dia não pode bater, né? As pessoas falam, não tem disciplina. Mas às vezes a gente vê umas coisas assim que as palavras no relacionamento. Filhos querem mandar mais que o pai. As palavras. E Paulo está dizendo aqui, ó, que da nossa boca, para nossa família ser protegida, precisa sair o que for útil para edificar os outros. Como que você, pai, mãe, ouve quando o seu filho chega com um sonho, uma ideia mirabolante? Você já vai logo falar, ih, para com isso, deixa de ser bobo, menino, isso aí não é para você. Será que é útil? Será que há sabedoria na hora da gente falar uns com os outros? A nossa boca deve ser para edificação. Se a gente não conseguir dentro de casa sermos os motivadores com as nossas palavras uns para os outros, irmãos, eu não sei se é o seu caso, mas você já deve ter ouvido o testemunho de alguém falando assim, o meu pai só me amaldiçoava. O meu pai só falava coisa ruim a meu respeito. O meu pai de vez em quando falava até que nem filho dele era. E olha o que isso carrega nessa pessoa. Cuidado com as palavras. Nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que Deus conceda graça aos que a ouvem. E aqui, irmãos, tem uma coisa também que é importante. Quando nós falamos da verdade, porque dentro de casa, às vezes, um tem medo de falar a verdade para o outro. Semana passada nós vimos sobre Abigail, né? Que eu falei que não passou pano para o marido. Não, ele é um tolo mesmo. Então tem hora que a mulher tem que falar a verdade, com sabedoria, com amor. Tem hora que o homem tem que falar, não vai comprar essa air fry não. Não, você está gastando muito. Palavras úteis. A mulher fala, não, peraí, está gastando muita gasolina. Se a gente não tivesse a liberdade para falar uns com os outros, irmãos, dentro de casa, para que Deus produza, né, a graça. Graça é um presente. Se a gente não entender uma verdade que a gente precisa ouvir como um presente que Deus está dando para a gente, irmão, né? Não é aquele presente, porque quando alguém está te dando uma palavra útil, que é verdadeira, que é algo para te edificar, que é algo para abençoar a sua vida, ainda que seja uma repreensão, aquilo é um presente, para que conceda graça aos que a ouvem. O presente deve ser ofertado. Agora, a maneira como você e eu ouvimos faz parte. Boas palavras. Mais um tijolinho que protege a gente dos ataques do inimigo. Mais um, quinto. São 6, tá? Não cansa não. As emoções. Esse aqui também é muito importante, emoções. Num tempo desse, né, na verdade, antes da pandemia, a gente já estava tudo estrambelhado. Fala a verdade, irmão. Nossas emoções estão... Aí veio a pandemia, jogou mais pá naquilo, né, mais terra no que a gente... As emoções, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. As emoções, o cuidado com as nossas emoções, o cuidado com o ambiente emocional que está dentro da nossa casa. Será que a nossa esposa se sente segura quando está em casa conosco? Será que o marido se sente amparado? Será que nossos filhos, você já parou para pensar que se o seu filho, de repente, ele está inseguro dentro da sua casa? As emoções, irmãos, são muito importantes. E olha o que o apóstolo está dizendo para nós, ó, livrem-se de toda amargura.
Ele está falando para livrar. Tem gente que fica segurando a amargura. Irmãos, a amargura, a palavra de Deus fala que é como um câncer. Coração amargurado é como um câncer. Vai te consumir. Livra-se. Porque tem gente que fica ali com aquela feridinha, amargurado. Não comprou o que queria. Amargura. Não sabe perdoar. Livra-se de toda amargura, indignação. Você quer um câncer consumindo suas emoções, sua casa? Você quer esse câncer ali o tempo todo? Como ouvi certa vez o pastor falando de briga de marido e mulher, troca o chiclete, irmão. Joga fora o chiclete, fica com o chiclete aí. Naquele dia lá em 1990, lembra? Amargura. E quando você, vai comer seu coração, porque às vezes o outro, livre-se. Ira, gritaria e calúnia, meus irmãos, bem como de toda maldade, aqui já passou. Porque percebe como aqui são emoções internas e externas. Amargura é do coração, indignação do coração. Ira ainda está aqui dentro, né? Porque às vezes a gente pode irar e dar uma disfarçada. Tem hora que a gente consegue disfarçar. Mas aí, gritaria, já saiu para fora, calúnia. E aí, toda maldade. Aqui já atravessou uma fronteira que, pelo amor de Deus, já está fazendo mal contra o outro. As nossas emoções no lugar. Sexto e último, as atitudes, as boas atitudes. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Ser bondoso. A esposa quer dar aquele rolezinho de sábado à tarde? Poxa, seja bondoso. Quer comer aquela pizza? Faz tempo que não. Seja bondoso, compassivo, tenha um entendimento. O esposo quer jogar aquele futebol do sábado à tarde que você queria dar aquele rolezinho? Seja bondosa. O esposo não quer a pizza, quer comer um caldinho, um arrozinho com feijão? Faz para ele. Seja bondosa. Seu filho também, pai, filhos. Aqui é para todos. As atitudes, porque, irmãos, bondade é atitude. Bondade, compaixão é atitude. Eu vou sentir vontade, hoje eu estou com vontade de ser bom. É atitude, às vezes atitudes não precisam de um motivo. Se você for esperar um motivo, irmão, vou esperar um motivo para ligar para fulano, vou esperar um motivo para ajudar, vou esperar um motivo para dar um mimo para esse aqui. Bondade é atitude. Atitude a gente pega e faz, não espera um motivo. Mas as atitudes também bloqueiam, as boas atitudes, os bons gestos, uns para com os outros. Filho, leva sua mãe no McDonald's. Escreve uma carta. Ninguém escreve carta mais, só o WhatsApp. Atitude. E as mães, tem certeza que as mães guardam se escrever uma cartinha. Atitude. Não espera sentir vontade, não. Uns para com os outros. Eu disse, irmãos, quem pode mudar a sua família é você. Eu consigo, pela misericórdia de Deus, fazer alguma coisa lá em casa, lá com a Silvia e com a Bia. Tijolinho por tijolinho. E esse texto que é extraordinário, perdoando-se mutuamente, significa que todo mundo vai pecar. Todos. Perdoando-se mutuamente, como Deus perdoou vocês em Cristo.
não tem opção. Perdoa como, se você se sente perdoado por Jesus, você não tem outra opção que não seja perdoar. Crente tem dificuldade de perdoar. Os maiores desentendimentos, maiores bagunças no nosso meio é resultado de falta de perdão. Repara nos casamentos destruídos, falta de perdão. Repara nos filhos que pegam, vão morar sozinhos, falta de perdão. Repara nos filhos que estão infelizes, porque receberam, pais, não irritem os seus filhos, falta de perdão. Como pode nós que somos o povo do perdão, temos tanta dificuldade de perdoar? Perdoem-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Irmãos, a partir do momento que acaba, seja em casa, seja no trabalho, seja no trânsito, seja no mercado, seja aqui na igreja, seja onde você estiver, a partir do momento que acabar a nossa capacidade de perdoar, não tem solução para o problema mais. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, porque perdão não é sentimento. Quando Paulo diz assim, perdoa como Deus os perdoou em Cristo, não tem essa de sentir. E o que vocês acham que Deus queria fazer com a gente, irmãos? A ira de Deus estava sobre Jesus, mas Jesus perdoou. Eu estou dando a minha vida. Atitudes. Perdão é atitude. Deixar para lá é atitude. E eu pulei o verso 27, por quê? Porque quando a gente cria essa barreira e não tem lugar ao diabo. Verso 27. Se faltar, segundo essa palavra que a gente recebeu hoje, tiver faltando ali algum tijolinho, nós estamos dando lugar para o diabo. E o diabo é espaçoso, irmãos. O diabo é espaçoso, ele vai. Erga um muro de proteção ao redor da sua família. Erga um muro de proteção no seu casamento. Erga um muro de proteção, filhos, na sua relação com o seu pai. Seja verdadeiro. Seja manso, seja íntegro. Tenha as boas palavras, as emoções temperadas. E as atitudes. Quero orar pela sua vida, quero orar pelas nossas famílias. Eu desejo, irmãos, do fundo do meu coração, que nesta semana, nesses dias que a gente tem vivido, o Senhor possa estar derramando no seu coração a capacidade de repensar como está a sua casa. Porque, irmãos, todo mundo tem algo que precisa consertar. Se falar para mim assim, a minha casa está 100%, alguém está se anulando lá. Talvez está no eixo, mas alguma coisa pode ser melhorada. Quando Jesus se faz presente, Ele tem algo a tocar em nossos corações para melhorar. Seja o nosso casamento, seja a nossa maneira de relacionar. Eu desejo do fundo do meu coração que o Espírito Santo do Senhor esteja ministrando nesses domingos, nesses dias, o que a gente deve atacar em nossas famílias. E que esse muro de proteção esteja sobre a sua casa. Senhor, a gente
reflete numa palavra como essa, Senhor, o nosso coração, Senhor, e quando a gente olha para aqui como fizemos esse exercício de pensar nesse, talvez não simbolicamente, Senhor, mas da maneira didática como olhamos para a Tua palavra hoje, de construir um muro ao redor da nossa família, dos nossos relacionamentos. A gente olha e começa a fazer uma avaliação, Senhor, de como a gente está vivendo. Talvez o nosso coração se apequene, Senhor, não sei. Mas a gente, Igreja Batista em Sabaúna, Senhor, nós aqui estamos juntos, buscando a Tua face, buscando a Tua presença, para que as nossas famílias sejam melhores, Pai. E nós precisamos da ajuda do Senhor. Nós não somos bons construtores, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus que edifica famílias na rocha, Senhor, que é o Senhor. É o desejo do meu coração para minha casa, Senhor. E como ministro do Teu Evangelho, eu desejo isso para a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Senhor, às vezes a gente está aqui na igreja e a gente mal sabe o que está acontecendo na casa de um irmão que está sentado do nosso lado, Senhor. Às vezes a gente olha para o rosto um do outro e pergunta, está tudo bem? A resposta é, está tudo bem. Mas o Senhor sabe como que está o nosso coração. Então, meu Senhor, nos ajude, nos proteja em nome de Jesus. Nós lutamos, o Senhor sabe disso, o Senhor esteve entre nós, o Senhor conheceu, Senhor Deus, famílias. O Senhor andou entre gente como nós, e o Senhor sabe da nossa luta, o Senhor sabe da nossa limitação na batalha espiritual que nós enfrentamos diariamente, Senhor. Mas a gente reconhece a nossa limitação e aos pés do Senhor pedimos, Senhor, guarda-nos em nome de Jesus. Guarda casamentos, guarda situações que filhos talvez estejam se perdendo e pais que não sabem mais o que fazer senão pedir a misericórdia e graça do Senhor. Guarda, Senhor, situações que de repente o marido está preocupado, Senhor, e não consegue expor para a esposa, Senhor, pelo medo. Guarda também situações que de repente a esposa tem a falar com o marido e está insegura por não saber a reação. Senhor, guarda os nossos lares em nome de Jesus. O Senhor derramou sobre nós a unção do Teu Espírito, Pai. Então nós pedimos essa unção sobre nossas vidas, sobre os nossos lares. Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, se e para onde, se de alguma forma a gente está dando lugar ao diabo para cirandar as nossas famílias, Pai. Abre o nosso entendimento, abre a nossa visão espiritual. Senhor, nos ajude a sermos verdadeiros, ajude-nos a sermos mansos, ajude-nos a sermos íntegros, a não sermos pesados uns para os outros. Ajuda-nos, Pai, a controlar as nossas emoções. Ajuda-nos, Senhor, a sermos bocas, Senhor Deus, que proferem palavras de bênção uns para os outros, encorajadores uns para os outros. Ajuda-nos, Pai, nas nossas atitudes. Ajuda-nos a nos livrar de todo e qualquer câncer que esteja consumindo a nossa vida. Senhor, nós consagramos mais uma vez a nossa casa ao Senhor, Pai. À medida que a nossa vida for transformada, Senhor, a nossa relação com o Senhor for avivada, for fortalecida, as nossas famílias vão ser fortalecidas, e à medida que as nossas famílias forem fortalecidas, a nossa igreja vai ser fortalecida. À medida que a nossa igreja for fortalecida, a sociedade onde nós estamos vai ser transformada, porque o Senhor promete isso.
não por nós, mas pela graça do Senhor, pelo nome do Senhor que carregamos. Então, Senhor, mais uma vez eu suplico, abençoa cada lar aqui representado em nome de Jesus, com a bênção do Senhor, que é bênção de sabedoria, é bênção de cura, é bênção de restauração. Nós nos entregamos ao Senhor, pois é o melhor lugar para as nossas famílias ficarem nos braços do Senhor. Nós fazemos isso juntos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.